Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Lina Carmesim, especialista em mega hair, professora e mentora, e a minha missão aqui é te ajudar a conquistar a independência financeira trabalhando com mega hair. E hoje a gente está estreando um quadro novo aqui no canal, que é o Rotina de Especialista, onde eu trago para vocês dúvidas, questionamentos, situações do dia a dia de uma especialista para resolver essa situação para vocês e evitar que vocês passem por qualquer dificuldade aí, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu já trago uma dúvida super frequente de vocês, mais rotineira impossível, que é a estrutura de aplicação das mechas do mega hair. Alina, qual é a estrutura? Como é que eu faço a aplicação? Qual é a ordem? Por onde eu começo? Quantas faixas são? Qual o tamanho das faixas? Todo santo dia eu recebo questionamentos como esse, perguntando qual é a quantidade de faixa que uma cliente deve usar, qual o tamanho das faixas, qual é a estrutura, qual é a altura, qual é o espaço que deixa de uma faixa para outra. Eu sei que para quem está começando principalmente, essa é uma dúvida muito frequente, porque cada cabeça é diferente, a gente fica sem saber como trabalhar em cada tipo de cliente, mas fiquem tranquilas porque vocês, entendendo a essência da coisa, vocês vão conseguir fazer qualquer aplicação aí no salão de vocês, no espaço de vocês, sem nenhum problema, tá bom? Então eu tô aqui acompanhada hoje da minha modelo de estrutura para explicar para vocês como é que vocês vão definir a estrutura de aplicação para cada cliente, quanto é que determinada quantidade de cabelo rende em quantidade de faixas para vocês fazerem essa aplicação. Então hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas como é feita a aplicação na cabeça da cliente. Tudo bem? Então bora lá! Bom, e a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que nenhuma cabeça é igual a outra, logo nenhuma aplicação vai ser igual a outra. O que eu vou ensinar aqui para vocês é o padrão que vocês vão seguir e a partir da peculiaridade de cada cliente, vocês vão adequar esse padrão na aplicação da cliente, tá bom? Então o que eu vou fazer nesse vídeo é apresentar para vocês as diferentes situações que vão chegar para o atendimento de vocês. Então vai chegar cliente querendo só volume, no preenchimento de pontas, querendo alongar de uma forma bem natural com pouco cabelo, ou aquela cliente que tem muito cabelo, que você vai precisar encaixar muito cabelo naquela cabeça, ou então um cabelo muito cacheado, que a gente tem que fazer uma aplicação até em cima. Então cada peculiaridade dessa, cada cliente dessa é única e vocês têm que saber qual é o tipo de aplicação correta para cada cabeça dessa, tá? Então vamos começar pelo preenchimento de pontas. Alina, o que é o preenchimento de pontas? Como o próprio nome já diz, é só preencher, é só volume. No procedimento do preenchimento de pontas, vocês não vão precisar usar muito cabelo, porque geralmente a gente trabalha com o mesmo tamanho do cabelo da cliente, ou se for aumentar é bem pouca coisa, 2, 3 dedinhos, para preencher aquele cabelo. Então, preenchimento de pontas, vocês vão trabalhar com pouca quantidade e vão trabalhar com tamanho similar ao tamanho do cabelo da cliente, tá bom? Então, eu vou pegar o modelo aqui da cabeça para vocês saberem. Aqui é uma estrutura de cabeça comum, como todas as nossas cabeças. E aqui eu dividi para vocês as várias fases do alongamento. Não se preocupem se vocês não estiverem conseguindo ler, porque é isopor, não fica tão legível aqui, mas eu vou falar tudo para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o que foi que eu desenhei aqui. Aqui é a faixa de nuca, aqui é a faixa de preenchimento, que é na altura da orelha. Aqui é a faixa de acabamento, que vai das têmporas, tá vendo? Ela vem mais para frente da orelha e vai até o outro lado, para a frente da orelha. Lembrando que essa cabeça aqui é uma cabeça padrão, mas se a cliente, por exemplo, tiver muito cabelo aqui na frente, precisando de mais cabelo na frente, essa mecha vai até um pouquinho mais para frente. Tudo aqui vocês vão adequar à situação que vocês estão vivendo aí com a cliente, tá bom? E aqui é a mecha de topo, é a mecha de acabamento logo aqui em cima, tá?
Então aqui a gente tem a mecha de acabamento para um procedimento padrão. Tem clientes que precisam dessa mecha de topo aqui para um melhor acabamento. E aqui a gente tem as mechas de lateral. Eu coloquei uma só no desenho, mas depende muito da cabeça da cliente, tá? Se for uma cliente com a lateral bem fininha, que se você botar mais de uma vai mostrar a faixa, você vai colocar uma só. Se for uma cliente com cabelo bem cheio, que precisa de muito cabelo, provavelmente a lateral dela vai caber de 2 a 3 faixas de lateral. Mas isso eu vou explicar mais pra frente pra vocês, tá bom? Aqui é uma estrutura padrão. Dependendo do que vai chegar aí pra vocês, vocês vão adequar essa estrutura à quantidade de cabelo que a cliente vai usar e a estrutura de cabeça da cliente, porque pode ser que aconteça que a cliente tenha muito cabelo aqui na nuca, por exemplo, e essa nuca precise ser maior, ou que a cliente não tenha cabelo na nuca. Tem cliente que tem a nuca bem alta, que a nuca o cabelo já começa aqui de quase da altura da orelha, então essa mecha de nuca não vai existir. Isso tudo vocês adequam ao procedimento da cliente, tá? É um atendimento, é um procedimento exclusivo. Isso aqui vocês vão desmembrar para cada atendimento, ok? Então vamos lá. Quando é que acontece o preenchimento de pontas? Quando a cliente está insatisfeita com o volume, ou quando a cliente é loira e teve algum corte químico, as pontas ficaram ralinhas e ela só quer devolver o volume, a vitalidade dos fios. O preenchimento de pontas nada mais é do que preencher o que está faltando. Então a cliente vai chegar para você sem querer uma transformação muito grande. Ela só quer devolver o volume que ou ela nunca teve naquele cabelo ou ela perdeu por algum motivo, tá? Então o preenchimento de pontas é devolver volume ou dar volume àquele cabelo. O preenchimento de pontas é um procedimento que eu trabalho com pouca quantidade, tá bom? Se é só para preencher, a gente vai usar uma estrutura baixa na cabeça da cliente. Lembre que podem variar de acordo com a cliente. Se for uma cliente que teve um corte químico e a parte de cima está curta, por exemplo, a gente vai usar uma estrutura mais alta. Mas geralmente o preenchimento de pontas a gente usa uma estrutura baixa. O que é uma estrutura baixa? Ou a altura de orelha ou a altura de têmporas, tá? Então o preenchimento de pontas a gente vem até aqui, ou até o terceiro ou até o segundo, a segunda fase. Então, ou até preenchimento ou até acabamento. Deixa eu explicar aqui para vocês cada uma dessas fases que eu coloquei aqui. A mecha de nuca é uma mecha essencial quando a cliente tem o cabelo curto ou médio. Por que não ali na cliente que já tem o cabelo longo? Porque a nuca dela já vai ser bem longa e não vai marcar. O objetivo da mecha de nuca é desmarcar essa parte aqui de baixo para essa parte muito curtinha do cabelo da cliente não ficar marcando aqui, caindo aqui nessa lateral, tá? Então, essa faixa de nuca é obrigatória para cliente que tem o cabelo curto, médio, um cabelo que está muito reto, um fio muito grosso. Então, sempre que você precisar desmarcar a nuca da cliente, precisa ter uma faixinha de nuca aqui, bem baixa, para tirar a marcação daquele cabelinho que fica aqui, que vai cair aqui para frente e vai mostrar a diferença de tamanho da nuca para o resto do cabelo, tá bom? Então, tem que ter. Essa estrutura aqui de cima é a estrutura de preenchimento. É a mecha que quando a gente coloca, a gente já vê o preenchimento ali. Ela geralmente é na altura da orelha ou logo na altura do topinho da orelha ou aqui no meio, tá? Não tem problema se vocês forem variar aí, ou meio de orelha ou topo de orelha. Pode ser aí na altura que vocês quiserem. Essa mecha aqui é uma mecha que já preenche as pontas do cabelo da cliente. A nuca não preenche, você não vai ter resultado nenhum colocando só a nuca. Mas quando você coloca essa parte aqui, quando a cliente tem um cabelo muito ralinho, precisando de pouquíssimo cabelo, essa faixa aqui já dá um resultado. Pouquíssimas vezes trabalhei só com essa faixa aqui. Por quê? Porque eu gosto de um acabamento total, tá? Eu não gosto de ver cabelo faltando em lugar nenhum. Então, toda cliente que vem aqui, que eu olho e vejo que tá faltando cabelo, eu sempre venho com a mecha de acabamento,
Porque essa mecha de acabamento, como ela chega até um pouquinho da frente da cabeça da cliente, essa mecha vem até aqui, ó, gente. Então já vai dar um resultado de frente sem precisar recorrer à faixa de lateral. Então, para preenchimento de pontas, eu, Alina, gosto de usar essa estrutura aqui. Nuca, preenchimento e acabamento, tá bom? Como preenchimento de pontas, a gente usa até 120 gramas, tá? Essa aí é a faixa para preencher um cabelo ali de mesmo tamanho até 120. Então, você pode preencher um cabelo com 60, com 80, com 100, com 120 gramas, tá? Então, eu trabalho, essa é a média que eu trabalho aqui. Geralmente, de 100 a 120 gramas, eu consigo um resultado de preenchimento muito bom, tá bom? Quando o cabelo é mais longo, por exemplo, quando eu quero preencher um cabelo de 70 centímetros, aí eu dou uma variada para cima mais um pouquinho, porque vocês têm que lembrar que a quantidade de cabelo, ela se espalha pelo tamanho do cabelo. Então, se você vai colocar um cabelo curtinho, naturalmente você vai usar menos cabelo, porque aquela quantidade vai render muito cabelo. Quando a cliente tem um cabelo super longo, se você usar, por exemplo, 100 gramas, vai ser diferente, 100 gramas de 40 centímetros e 100 gramas de 70 centímetros, por exemplo. Então, quando a cliente tem um cabelo muito longo, para um preenchimento eu costumo usar aí até umas 150 gramas, tá? Se for um cabelo de 60, 70 centímetros. Mas se for um cabelo mais curto, 100, 120 gramas já dá um resultado de preenchimento muito legal, tá bom? E eu trabalho com essa estrutura aqui, tá? Bom, Aline, quando a cliente não quer só preencher, quando ela quer alongar, o que é que eu faço? Como é que eu aplico esse cabelo nela? Mais uma vez, vocês vão avaliar a estrutura da cabeça da cliente inteira. Em um vídeo que eu postei há pouco tempo atrás, eu já disse para vocês avaliarem a estrutura toda, mexe na cabeça da cliente, joga o cabelo dela para um lado, joga para o outro, vê exatamente onde é que ela está precisando de mais cabelo e onde ela não precisa e onde não pode aplicar. Alina, quando é que ela não precisa e quando ela não pode aplicar? Quando a cliente tem alguma calvície no topo da cabeça, a gente não pode chegar a essa mecha muito alta, senão vai mostrar. Quando a cliente tem um redemoinho, a nascente do cabelo bem aqui, esse redemoinho, quando o cabelo ou tá molhado, ou tá oleoso, tá sujo, ou passa um vento, esse cabelo abre. Então, a gente tem que aplicar aquela faixa ali do redemoinho para baixo, tá? O nosso limite é de 1 a 2 dedos abaixo do redemoinho, se ela tiver um redemoinho bem aqui, tá bom? Geralmente, as clientes têm. Então, quando a cliente sentar na sua cadeira, procura onde é que ela tem um redemoinho. O meu é bem aqui. Mas o de uma cliente que eu acabei de atender, por exemplo, é bem aqui no meio da cabeça. Então, o cabelo dela é preenchimento. Então, eu coloco de 2 dedinhos do redemoinho para baixo. Eu trabalho com essa altura aqui dela. O redemoinho dela é bem aqui no topinho, ó. Então, eu venho aqui 2 dedinhos e trabalho com essa aqui, com essa altura aqui. Porque na hora que passar um vento, o cabelo dela estiver oleoso, qualquer coisa desse tipo, esse cabelo aqui vai marcar, porque a nascente abre. E mesmo abrindo não vai ver aquela faixa que está ali embaixo, tá? Então prestem atenção nisso também. Quando for um alongamento, vamos falar agora de um alongamento simples. O que é um alongamento simples? É uma coisa mais natural. Quando a cliente não quer uma cabeleira ou quando ela não pode ter uma cabeleira, ela só quer que o cabelo dela pareça que cresceu de forma muito natural. O alongamento simples é quando a cliente tem pouco cabelo, tá? De pouco a médio se a pontinha estiver bem fininha. A gente usa o alongamento simples quando a gente consegue encaixar uma quantidade menor de cabelo naquela cabeça e a gente sabe que não vai marcar. Então, a cabeça da cliente precisa ser pequena, de pouco cabelo, ou o cabelo dela ser bem ralinho, ou a ponta dela está bem ralinha, bem desigual, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês, para quando vocês fazerem a avaliação da cliente, já dizer que ela não pode cortar. Porque se ela corta aquele cabelo e aquele cabelo estiver bem reto, mesmo que seja pouco, você vai precisar subir muito o Mega Reali para desmarcar aquele corte que ela fez muito reto naquele cabelo. E ainda vai ter que desbastar um pouquinho, desfiar aquele fio. Então sempre diga para sua cliente não aparar as pontas, não faz corte, não faz de jeito nenhum.
Acontece de chegar para vocês a cliente que já cortou, que não sabia que não podia cortar, ou que cortou e se arrependeu, e aí vocês vão ter que dar um jeito de encaixar aquele cabelo ali, tá bom? Com essa distribuição vocês vão conseguir encaixar, mas às vezes vocês vão precisar dar uma desfiadinha na ponta, raras vezes, não fiquem desfiando sem necessidade, tá bom? Mas obedecendo essa estrutura aqui vocês vão conseguir encaixar. Alina, como é um alongamento simples, qual é a quantidade que eu uso? Um alongamento simples, a gente trabalha aí de 150 a 180 gramas de cabelo. Quando é alongamento, seja qual for, ou simples ou mais expressivo, eu já trabalho com lateral, tá? Eu só não trabalho com lateral no alongamento quando a própria cliente me pede para não colocar lateral, como eu tive essa semana também aqui no salão. A cliente é esportista, gosta de prender rabo de cavalo alto e ela já sabia, olha, não coloca lateral em mim não, porque eu sei que eu vou prender o cabelo e vou ficar agoniada com aquele cabelo ali na frente. Eu expliquei para ela que ela pode prender normalmente, que não vai precisar ficar com muita dificuldade na hora de prender, mas ela mesma não quis a lateral, então ok. O que foi que eu fiz para não usar a lateral nela? Vim com a faixa de acabamento até um pouquinho mais pra frente para ela ter esse cabelo aqui, tá? Porque senão o cabelo curto dela ia ficar mostrando. Então, para eu não colocar mais volume aqui na lateral que ela não queria, ela queria essa lateral livre, eu vim com a faixa de acabamento até um pouquinho mais pra frente para garantir que ela ia ter aquele volume ali na frente, porque ela ia sentir falta. Então, um alongamento simples, vocês vão usar essa estrutura aqui, às vezes topo, às vezes não, tá? Mas lateral vocês sempre vão usar, porque alongamento a gente coloca tamanho naquele cabelo e geralmente quem quer tamanho aumenta bastante o cabelo, então vai haver uma diferença entre o tamanho do cabelo da cliente com o tamanho do alongamento. E para não marcar, a gente coloca as laterais. Se for um cabelo de pouco volume, geralmente o alongamento simples é de pouco volume, eu coloco só uma lateral, porque eu já tenho essa mecha que vem aqui até a altura da orelha e venho com a lateral até um pouquinho mais pra frente, aqui, para cair o acabamento aqui na frente, lembrando sempre do disfarce, que é esse cabelo que eu quero solto aqui, para quando a cliente for prender, ela ter esse cabelo para esconder a faixa. Eu já tenho um vídeo para vocês aqui, inclusive, falando do disfarce, tá? Mas vou falar aqui nesse vídeo também, aguenta aí. As laterais vocês estão vendo aqui na minha cabeça de molde, de modelo, que a minha lateral, ela é em leve diagonal. Eu não gosto de colocar lateral reta, tá? Alina, por que você não usa lateral reta? Se eu fizer, tem problema? Não, não tem problema. Você aplica aí da forma que você quiser, mas eu recomendo que vocês tentem usar essa aplicação que eu estou ensinando para vocês aqui, que é uma leve diagonal. Essa faixa aqui de acabamento, ela vem reta e a faixa de lateral, ela vem aqui numa leve diagonal. Por quê? Porque essa leve diagonal ajuda a cliente na hora que for fazer um penteado ou for prender o cabelo. Quando a cliente usa uma faixa reta muito na frente, assim, na hora que ela puxa o cabelo aqui para prender, essa pontinha aqui que tá reta, corre o risco dela sair do cabelo e ficar mostrando a ponta do alongamento, tá? Quando você aplica na leve diagonal, como eu tô ensinando aqui, essa faixa, ela vai ficar escondida aqui em cima e na hora que você fizer o rabo de cavalo, ela vai fazer assim, ó. E você vai vir com disfarce e vai esconder a faixa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha lateral aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver aqui. Ela tá bem aqui. Deixa eu partir bem direitinho. Tirar todo o meu cabelo de cima para vocês conseguirem ver. A minha lateral tá aqui, ó. Quase na frente, ela tá na leve diagonal aqui, não sei se vão conseguir visualizar, mas ela tá em leve diagonal. Quando eu prendo o cabelo, essa leve diagonal me ajuda a não mostrar a faixa. Então eu posso prender esse cabelo até em cima, que a minha faixa não vai mostrar, porque ela vai fazer assim, tá? Então se ela tivesse reta, provavelmente, na hora que eu puxasse esse cabelo, essa pontinha ia sair bem aqui, ó.
Então, provem, experimentem usar a lateral em leve diagonal. Se vocês não gostarem, tudo bem, tá? Vocês podem fazer a aplicação da forma que vocês acharem melhor, mais benéfica para a cliente. Porém, sempre considerem a rotina da cliente na hora que ela for sair do salão de vocês, porque não adianta estar maravilhoso, aquela aplicação está perfeita e a cliente não conseguir fazer um rabo de cavalo, não conseguir fazer um coque num calor desse que está fazendo. Então, deixem a vida da cliente um pouquinho mais prática, tá bom? Então, voltando, a aplicação de alongamento simples, a gente usa aí de 150 a 180 gramas, dependendo do tamanho do cabelo da cliente, e a gente costuma usar essa estrutura até a lateral. Alina, por que não topo? Não é porque não. Vocês podem usar o topo se quiserem deixar um acabamento mais perfeito ou quando a cliente precisar. Mas geralmente a cliente não precisa, tá? A função do topo é desmarcar o cabelo. Se você já chegou no acabamento e já tá sem marcar, não precisa jogar mais uma faixa em cima da cabeça da cliente não, para ela não sentir, para não ficar incomodada com alguma coisa, para ela ter a parte de cima do cabelo dela livre. Se não tem necessidade, não coloque, tá? Só coloque se tiver necessidade. Então, o alongamento simples a gente trabalha ou até aqui, mais laterais, ou até aqui, dependendo da necessidade da cliente, tá? Alina, e o espaçamento de uma mecha para outra? Aqui vai uma informação muito importante para vocês. Se vocês não estiverem se atentando a isso, já comecem de agora. Sua cliente precisa ter livre acesso ao couro cabeludo dela para conseguir lavar. Coloca isso como mantra. A cliente precisa ter conforto na hora de lavar o cabelo. Se ela tocar na cabeça dela e não conseguir acessar o couro cabeludo para esfregar, ela vai ficar agoniada, vai achar que não está conseguindo lavar o cabelo, enfim, vai achar que vai ter alguma coisa. Então, a sua aplicação precisa dar acesso ao couro cabeludo da cliente, tá? Então, como é que a gente faz? Se você vai trabalhar só com essa estrutura aqui, eu recomendo que vocês deixem 2 dedos de uma faixa para outra ou mais, se vocês tiverem espaço para trabalhar, tá, gente? Tem gente que tem bem pouquinho cabelo, ou então vocês não conseguem acessar essa parte aqui por alguma calvície, um redemoinho, alguma coisa, então vocês não vão conseguir deixar mais de 2 dedos, tá? Com 2 dedos a cliente consegue colocar a mão na cabeça dela assim e sentir o couro cabeludo do dedo dela entre as faixas e ela vai conseguir lavar. Se você vai colocar muito cabelo, como eu vou explicar agora, já na parte de alongamento expressivo, mas já vou adiantar para vocês, vocês vão espaçar 1 a 2 dedos. Um dedo é metade disso aqui, porque com um dedo a cliente ainda vai conseguir, com um pouquinho mais de dificuldade, mas vai conseguir acessar o cabelo dela, o couro cabeludo dela para esfregar direitinho na hora de lavar. Então, nunca deixem menos de 1 dedo, tá? Sempre de 1 a 2 dedos. Sempre trabalhando com a estrutura da cabeça da cliente. Se você vai colocar muito cabelo ali, para caber, é natural que você não vai ter espaço para espaçar de 2 dedos, mas sempre um dedinho de uma mecha para outra, tá bom? Então, vamos agora para a situação de alongamento expressivo. Quando é que a gente usa um alongamento expressivo e como é que a gente faz para distribuir essas faixas na cabeça da cliente? Um alongamento expressivo é o alongamento que você precisa colocar muito cabelo na cabeça da cliente. Então, vai ali de 200 a 250 gramas, dependendo da situação, mais um pouco. Eu não gosto de colocar mais de 250 na cabeça da cliente, eu só coloco quando não tem jeito mesmo, porque no meu jeito de trabalhar, eu gosto de deixar uma parte do cabelo da cliente sem mega hair para crescer, para respirar naturalmente. E um efeito natural é um efeito que a gente olhe e não fale assim, pô, que cabelo cheio, aquele cabelo ali é natural, tem muito cabelo naquela cabeça. Eu não gosto que as pessoas olhem para uma cliente minha e reajam dessa forma sem saber se é mega hair, se não é. Eu quero que as pessoas olhem para a cabeça da minha cliente
E nem desconfiem que ali tem mega hair. Por mais que usar mega hair seja o máximo, as pessoas não precisam saber na rua que você usa, a não ser que você queira dizer. Eu mesmo digo para todo mundo. Mas se você não quiser que ninguém saiba, tá tudo bem também, tá bom? Então, um alongamento expressivo é quando você precisa colocar muito cabelo na cabeça da cliente. Seja por necessidade da estrutura da cabeça dela mesma, se for uma pessoa que tem muito cabelo, você vai precisar colocar muito cabelo naquela cabeça para desmarcar o cabelo dela. As clientes mais leigas, elas têm a ideia errada de achar que porque ela tem muito cabelo, ela precisa de pouco cabelo no procedimento dela. E é ao contrário disso, tá, gente? Quanto mais cabelo você tem, mais cabelo você vai precisar, mais cabelo no mega hair, você vai precisar para esconder o seu cabelo, tá bom? Ou o cabelo da sua cliente. Então, se a sua cliente tiver aquele cabelo super cheio, não inventa de colocar só 100 gramas e querer alongar o cabelo da cliente com 100 gramas não, que vai ficar aquela coisa linda. Só a parte de trás, porque 100 gramas você não vai conseguir chegar na lateral, e aquele degrau de cabelo em cima super cheio, marcando. Quando a cliente fizer assim, marcar. Pelo amor de Deus, a gente está aqui buscando um resultado natural. Se sua cliente precisa de muito, você vai colocar muito. Se sua cliente precisa de pouco, você vai colocar pouco. Você não vai também com muito cabelo para uma cliente que não precisa de muito não, porque vai ficar na cara também que é mega hair, tá bom? E sem necessidade também, que seria uma cliente que ia ficar com a cabeça super livre e você vai colocar muitas faixas ali na cabeça dela sem necessidade, tá bom? Então, gente, lembrando que essa aqui é uma estrutura padrão. Se vocês forem colocar bastante cabelo, é natural que vocês vão colocar isso aqui e ainda vai sobrar cabelo para colocar. Então, o que é que vocês vão fazer quando vocês estão fazendo um alongamento expressivo e fez isso aqui e ainda sobrou cabelo? Vocês vão encaixar aqui no meio, tá? Lembra do que eu falei para vocês, que a cliente precisa de 2 dedinhos para acessar o cabelo dela na hora de lavar, na hora de higienizar. Quando você for colocar muito cabelo, você vai precisar de espaço para caber aquela quantidade de cabelo. Então, vocês vão dar a metade do que eu falei, um dedo, tá? Vocês vão encaixar separando uma faixa da outra, um dedo. Na hora que vocês forem fazer a aplicação mesmo, se você for iniciante e não tiver certeza de que ali é o lugar certo da faixa, na hora que vocês forem medir a marcação, veja se o dedo de vocês cabe ali para lavar, tá? É só definir o lugar e olha se a quantidade de baixo dá para o seu dedo passar para a cliente conseguir acessar o cabelo dela e conseguir lavar bem. Quando a cliente consegue acessar a cabeça dela, consegue pegar, consegue coçar, consegue fazer carinho na própria cabeça dela, vai ser muito mais legal, muito mais proveitosa a experiência dela com o mega hair, tá bom? Não deixem o couro cabeludo dela sem acesso. É por isso que eu gosto tanto de procedimentos, de técnicas que usem faixas ao invés de mechas pequenas. Quais são os procedimentos de faixas? É o mega hair adesivo, é o ponto americano. O adesivo que eu falo é a Impercept, esse acabamento que eu mostrei pra vocês aqui, que é o meu acabamento, que vocês mexem no cabelo nem vê que tem mega hair ali. Mega hair adesivo ou ponto americano, basicamente são procedimentos, são técnicas que a gente usa faixa. Quando a gente usa faixa, a gente consegue dar um volume legal ali naquela faixa e entre as faixas, o cabelo da cliente está respirando normalmente. Então, a gente não vai precisar usar muito do cabelo da cliente para ter um procedimento perfeito. Quando é um procedimento, uma técnica que usa mechas pequenas, então é nó italiano, queratina, microcápsulas, enfim, do jeito que vocês conhecem aí, a nomenclatura, vocês não vão conseguir dar um intervalo entre as mechas. As técnicas de queratina e de nó italiano, você tem que encarrear, tem que colocar uma mechinha, uma abaixo da outra, ou se você vai espaçar, o espaçamento também é bem pouco, então você vai usar a cabeça toda da cliente. A minha forma de trabalhar hoje, gente, é sempre buscando a saúde capilar da cliente, então eu gosto de usar pouquíssimo cabelo da cliente, para o cabelo natural dela continuar se desenvolvendo entre as faixas
e crescer normalmente. Ela vê o crescimento, ela vê o volume. Gosto de usar técnicas leves, então a minha técnica é muito leve. O ponto americano também é leve, se for aplicado corretamente. Vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. Então eu gosto mais de trabalhar com técnica de faixas, principalmente a técnica adesiva, porque me dá uma certeza de que a cliente não vai ter problema com aquela aplicação, que o cabelo dela vai crescer normalmente, sem dano algum, e é isso que eu gosto de trazer para a cliente. Esse é o resultado que eu gosto de trazer. Além do procedimento ser perfeito, né, o resultado perfeito, na manutenção eu gosto que ela olhe o desenvolvimento do cabelo dela. Então, de novo, o procedimento de alongamento expressivo é quando você vai colocar bastante cabelo ali naquela cabeça. Então, vai precisar caber nessa estrutura aqui, tá bom? O alongamento expressivo, vocês geralmente vão precisar usar a faixa de toco, tá, gente? Um cabelo cheio geralmente precisa desse toquinho aqui para desmarcar. Quando o cabelo é muito cheio, vocês vão ter espaço para colocar mais laterais. Não precisa de uma só, então você já vai ter essa faixa aqui que chega bem perto da orelha. Se quiser colocar uma lateral aqui, uma aqui, uma aqui, vejam a necessidade da cliente, tá? Se ela tiver necessidade, coloquem a lateral, se não tiver, não coloquem. Vai ter cliente que vai querer que vocês façam um acabamento frontal. O que é um acabamento frontal, Alina? É esse cabelo aqui que cai bem na frente da cabeça, tá? Geralmente é para quem tem cabelo cheio. Quem tem cabelo cheio gosta desse alongamento frontal, desse acabamento frontal. Então, essa parte aqui, vocês estão vendo, ela vem daqui desse meio para as laterais. Então, você vai ter essa demarcação aqui, ó, nariz até o topo. Vai dar 2 dedos dessa repartição que vocês fariam aqui. Na altura de nariz da cliente, 2 dedos para cá, 2 dedos para cá. Essa aqui seria a demarcação de vocês, aqui. Essa aqui seria a demarcação de vocês para faixas, para ter um acabamento frontal, tá bom? De novo, de acordo com a necessidade da cliente. Vai ter cliente que vai querer que você encoste uma faixa bem aqui, na franja. E se for uma cliente que quer muito isso, que não abre mão, você vai colocar, vai explicar que colocando essa faixa aqui na frente, ela vai ter uma restrição maior de ficar mexendo na franja e tal. Mas se a cliente não mexe na franja ou ela quiser que ela mexa aqui, você vai colocar depois de explicar para ela, tá? Bom, então vamos aqui agora para essa informação de disfarce. O que é disfarce? Já fiz um vídeo para vocês falando sobre isso, mas o disfarce, novamente, é o cabelo da cliente que fica solto, que vai esconder as faixas, tá? Como o próprio nome já diz, é o disfarce, é o que vai disfarçar que ela usa o mega hair. Então, o disfarce, vocês vão precisar do disfarce em toda a cabeça dela, porque na hora que ela for prender um rabo de cavalo, esse cabelo vai estar cobrindo todas as faixas. Esse disfarce, eu gosto de trabalhar com 2 dedos, então, vejam a estrutura que a gente está trabalhando aqui. Na hora que forem fazer a aplicação da faixa, você deixa 2 dedos de cabelo dela de cada lado, tá? 2 dedos de cada lado. Para cada faixa, 2 dedos de cada lado. Porque na hora que ela for mexer esse cabelo, esses 2 dedinhos já vão esconder esse cabelo que está aqui, essas faixas que estão aqui, ok? Bom, então a estrutura padrão de aplicação é essa: nuca, preenchimento, acabamento, topo e laterais. Essa é uma estrutura padrão, você pode trabalhar com essa estrutura aqui. Quando você for trabalhar com muito cabelo, naturalmente você vai ter que colocar entre essas faixas que eu desenhei aqui para vocês, vocês vão ter que encaixar mais cabelo dentro dessa estrutura. Lembrando que para encaixar o cabelo, vocês deixem de uma mechinha para outra um dedinho para ela conseguir acessar o couro cabeludo dela, tá bom? Então é isso, essa era uma dúvida muito rotineira de vocês, como o próprio nome desse quadro já diz. Rotina de especialista, eu vou trazer para vocês todas essas questões de rotina para tirar as dúvidas de vocês e deixar o dia a dia de vocês mais fácil, mais prático e sem muitos erros, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entenderem a estrutura de aplicação, adequem essa estrutura com a forma que vocês têm de trabalhar. Eu gosto sempre de dizer para vocês que cada profissional tem a sua forma de trabalhar e cada cliente tem uma estrutura de cabeça diferente. Então você vai ter que unir
uma coisa na outra, sempre respeitando a sua técnica, o que você sabe que é certo e o gosto da cliente. Não desconsiderem também o que a cliente quer, para você não entregar uma coisa que você quer e que a cliente não vai gostar muito, tá bom? Sempre tem que andar muito unido a cliente e você, o que você quer e o que a cliente quer. Isso aqui é o resultado perfeito. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Deixem aqui abaixo o que foi que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui também, porque a gente vai trazer mais vídeos sempre. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.